A medicina no cangaço parte 3. Começou a apresentar braços arroxeados pelos hematomas, edema e perda de consciência. Dada aplicou-lhe uma mistura de pó de fumo nas feridas para aliviar a dor, IBID, 25 a 36. A analgesia deu-se provavelmente devido ao encobrimento das terminações nervosas que estavam expostas. Dada afirma que posteriormente formou-se um abscesso na área lesada, fez uso de um emplasto com farinha de mandioca e quando o pus superficializou procedeu à drenagem. Araújo 1969 a 1970. A farinha de mandioca quente funcionava como um vasodilatador local, possibilitando uma maior irrigação sanguínea e chegada de células de defesa que ao liberar moduladores químicos contribuiriam para a resolução do quadro. Depois Dada flambou, na chama de uma vela, a lâmina de um canivete e fez uma incisão na altura do cotovelo esquerdo de Corisco. A abundante secreção sanguinolenta vazou, o braço do cangaceiro desinchou e o alívio da dor foi quase completo. Araújo e Fernandes, 2005, 33. Embora a atitude corajosa de Dada ao drenar os abscessos e debridar os ferimentos de Corisco, livrou-lhe de uma septicemia, deixou a desejar do ponto de vista funcional. A partir do episódio, o Vingador de Lampião só podia atirar com arma pequena, estava impossibilitado de segurar o fuzil, IBID, 35. Lesões em abdômen por arma de fogo ou arma branca, eram fechadas com agulha de costurar. Couro Oliveira, 1970, 134. A retirada dos projéteis era feita sem anestesia. Zé Sereno notou um caroço no pescoço de novo tempo e perguntou: que caroço é esse no seu pescoço, compadre? Será a bala do Ontoim dos Pau Preto? Nisso, botou a faca no fogo, derramou cachaça no gume, espremeu o caroço entre o indicador e o polegar e deu pequeno talho. A bala pulou longe. Araújo e Fernandes, 2005, 68. Em Aglaé Lima, 1970, 137, extraiam-se as balas a cru na ponta do punhal, à luz dos candeeiros. Para a sede excessiva quando se sentia perder a visão, os lábios grossos, a boca espumante, conseguida a água, deveria ser servido aos goles, misturada com rapadura. Uma entidade bem conhecida dos médicos em geral é o choque hipovolêmico. Síndrome decorrente da má perfusão tecidual, caracterizada pela diminuição da volemia, secundária à hemorragia, diarreia e trauma. O tratamento inicial consiste em debelar a fator causal e repor volume. Borges e Coles, 2005, 41 a 44. O Tabaréu do Sertão, empiricamente utilizava água com rapadura para evitar o mal, ou ainda água de genuíno e arnica. Andaram mais um pouco e Corisco teve uma lipotímia, sensação de desmaio, decorrente da hemorragia dos seus ferimentos. Pararam. Dada deu-lhe uma dose de cachaça de quixabeira, misturada com arnica e água de genuíno. Logo a ferida voltou a si, criou forças e retomaram a caminhada. Araújo e Fernandes, 1995, 30. Nesse caso, é pouco provável que o choque hipovolêmico tivesse se instalado, já que é fato, a impossibilidade de reverter o quadro já estabelecido sem, no mínimo, uma reposição volêmica rápida com a substância predominantemente perdida, além de oxigenoterapia. Borges e Coles, 2005, 41 a 44. Em meados de 1927, Lampião fugiu para o raso da Catarina, na Bahia. Em suas andanças, chegou a uma das regiões mais secas e inóspitas do Brasil, o povoado de Santa Brígida, onde vivia Maria de Déia, que mais tarde seria conhecida como Maria Bonita, primeira mulher a fazer parte do cangaço, Os Caminhos da Terra, 1998. A novidade abriu espaço para que outras mulheres acompanhassem os cangaceiros, trazendo consigo um grande problema para o bando: a gestação e o parto. A gravidez no cangaço era uma grande preocupação para os grupos. Além de serem redobrados os cuidados com a segurança do bando, eles procuravam lugares ermos, fora da rota de volantes, mais próximos a coiteiros de confiança e, eventualmente, de uma boa parteira. Araújo e Fernandes, 1995, 87.
As crianças não eram amamentadas pelas mães naturais, mas deixadas com amigos de confiança em coitos seguros. Assim ocorreu com Expedita Ferreira, filha única de Lampião e Maria, que logo após o nascimento foi entregue pelo pai a um casal que já tinha 11 filhos, durante os 5 anos e 9 meses que viveu até o falecimento do seu pai, só foi visitada 3 vezes os caminhos da terra, 1998. A vida no cangaço já era perigosa e sacrificante para homens feitos, imagine para uma criança indefesa. Em Antônio Amauri e Leandro Cardoso 1995, 87 a 89, o auxílio de parteiras constituiu exceção no cangaço. A falta de assistência ao parto, em algumas situações implicou em óbito dos recém-nascidos. Assim, das gestações de Maria Bonita, somente uma criança conseguiu sobreviver, justamente a que veio ao mundo pelas mãos de uma parteira. O parto transvaginal normalmente evolui de forma espontânea. Para isso, é preciso que o canal, as contrações uterinas, musculatura abdominal e pélvica, além do feto e seus anexos interajam de forma harmônica. O surgimento de anormalidades nesses fatores pode levar a distocias, determinando impossibilidade de progressão do parto por via natural, culminando com morte da mãe ou do concepto na ausência de assistência adequada. Borges e Coles, 2005, 1190 a 1191. Como exemplo, temos o de Adelaide de criança que morreu em 1936 nas Caatingas sergipanas, após uma provável distocia Costa, 2002, 147 a 149. Segundo Aglaé Lima, 1970, 137, os partos eram realizados em condições precárias e sem o mínimo cuidados com mãe e filho. As bandidas tinham partos normais, sem nenhuma higiene. O umbigo do menino era cortado com unhas e não contraíam tétano. Inúmeras afecções poderiam colocar em risco de vida a cangaceira grávida nos ermos da Caatinga, sem médicos e assistência pré-natal. O abortamento e suas complicações, diabetes gestacional, trauma abdominal, hipertensão materna, além de descolamento prematuro da placenta, choque hemorrágico e apresentações anômalas 3. Embora não tenha registros precisos, tudo leva a crer que a mortalidade materno-fetal nos bandos não era desprezível, já que não havia o mínimo de planejamento familiar, assistência pré-natal e assistência ao parto. Tripécie responsável pela redução da morbidade e mortalidade perinatal nos dias atuais, Borges e Coles, 2005, 1109. Os anais do cangaço registram ainda fatos curiosos. Empiricamente os tabaréus eram capazes de perceber a gravidade de alguns quadros, realizavam diagnósticos e até prognósticos. Dessa forma, quando um projétil de arma de fogo penetrava o abdômen e o sangue saía de cor escura, significava gravidade, o que muitas vezes se confirmava pela morte do enfermo. Oliveira, 1970, 134. A explicação desse fato deve-se a uma provável lesão de uma veia calibrosa, como a veia cava ou veia hepática, ou ainda uma lesão de órgão maciço, como o fígado, que levaria a uma grande perda sanguínea e até morte por choque hipovolêmico. Araújo e Fernandes, 1995, 90. Outra prática curiosa utilizada para o prognóstico de lesões no abdômen era cheirar a ferida. No caso de cheiro de fezes, o prognóstico era sombrio. Se os intestinos foram perfurados, tratava-se de preparar a rede para enterrar. Fedeu a cocô, fede a defunto. Oliveira, 1970, 134. As lesões do intestino grosso, em virtude da flora e das características anatômicas e fisiológicas do órgão, são acompanhadas de índices consideráveis de mortalidade. Para se ter uma ideia, na Guerra Civil Americana a mortalidade devido às lesões de cólon estava próximo de 100% e durante a Guerra Mundial ficou em torno de 60%. Eraso, 1998. Nesses casos, o material fecal leva a uma irritação do peritônio, ocasionando uma peritonite fecal, com evolução para septicemia e morte. Araújo e Fernandes, 1995, 90-91.